É Mateus 16. 16, 13 a 16. Tá. Diz assim: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Versículo 15: mas vós, continuou ele Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pai, no nome de Jesus, alcança o nosso coração, fala no nosso íntimo, traz a revelação da tua palavra, pelo precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. O tema de hoje é: Jesus precisa saber. O tema de hoje é: Jesus precisa saber. Existem vários episódios na Bíblia Sagrada em que Jesus faz uma pergunta. Ele precisa saber. Jesus precisa saber se você quer ser abençoado ou abençoado. Há uma passagem na Bíblia em que havia um coxo que estava lá 38 anos. Jesus perguntou para ele assim: queres ficar são? Jesus precisa saber. Há uma outra situação em que Jesus estava caminhando e havia o cego, chamado cego de Bartimeu, que estava lá mendigando, e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E queriam não permitir que se achegassem a Jesus. Disse: não, deixa ele vir. E quando levaram até Bartimeu, até Jesus, Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Jesus precisa saber. Jesus sabe todas as coisas, mas Ele quer saber o que você quer, o que você precisa, o que você necessita. Jesus precisa saber. Tanto que Ele estava com os discípulos, Ele disse: o que eles estão dizendo a meu respeito? Jesus queria saber. E aí eles disseram: não, falaram que é Elias, outros falaram que é João Batista, falaram uma série de coisas. Disse: e vocês, o que vocês estão, quem sabe que eu sou? Jesus queria saber o que passava no coração deles a respeito de Jesus. E aí foi Pedro e disse assim: tu és o Filho, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus precisa saber como você está passando, o que você está precisando. Mas se você não falar nada, Jesus não vai te perturbar, não vai te incomodar. Ele precisa saber, e para você saber, você precisa, para Ele saber, você precisa buscar, você precisa estar diante dEle. Jesus precisa saber o que Ele representa para você, o que Cristo representa para você. Pensa, quando você está com a sua família, o que Jesus Cristo representa para você quando você está no seu local de trabalho. O que Jesus Cristo representa para você quando você está no supermercado ou em outro lugar. O que Jesus Cristo representa para você quando você está em casa. Como é que é a sua postura dentro da sua casa? O que Ele representa para você? Você tem a mesma postura que você tem aqui na igreja, ou você em casa é outra história? O que Ele representa para você? Se eu e você, se nós soubermos o que Jesus representa, certamente nós nos aproximaremos dEle com a certeza que somos assistidos pelo Senhor. O Senhor sabe quem somos e o que necessitamos, por isso Ele nos examina. O profeta
Jeremias, em sua palavra, lá em Jeremias 17:10, ele diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jesus, Ele me examina você, esquadrinha o seu coração, mas Ele quer saber o que você necessita, que Ele representa para você. Qual é o peso desse nome de Jesus quando você está sozinho? Qual é o peso desse nome chamado Jesus Cristo quando você está viajando? Jesus precisa saber. A resposta de Deus para nós sempre dependerá do nosso procedimento ativo e reativo em relação aos desafios que nós estamos enfrentando ou vamos enfrentar. A resposta de Deus para nós sempre dependerá do que estamos frutificando. Aqueles que sabem quem somos. Aonde você mora, as pessoas sabem quem você é? No seu trabalho, as pessoas sabem quem você é? Na sua casa, as pessoas sabem quem você é? Aonde você coloca os seus pés, as pessoas sabem quem você é? Que você é um representante de Cristo aqui na terra? Jesus precisa saber disso. E você precisa ter consciência disso, eu preciso ter consciência disso, porque eu e você temos uma responsabilidade, porque somos representantes. Jesus, numa certa ocasião, antes dele ser assunto ao céu, diz: vocês farão as obras que eu faço e as farão maiores ainda. Jesus colocou eu e você no lugar dele. Ele quer saber se você sabe disso. O saber é aquilo que eu executo. O conhecer é uma coisa, entender coisa é saber outra. Para eu saber, eu preciso conhecer e preciso entender. Eu preciso saber. Ele quer saber se você sabe quem você é. Se você sabe quem Ele é. A resposta de Deus dependerá do que estamos frutificando. Observe o que o salmista orou ao Senhor. Lá no Salmo 26, verso 2, diz assim: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Eu preciso saber quem Ele é. É aquele que me examina, é aquele que sonda, aquele que vê todas as coisas. Às vezes a gente age como a gente diz que ninguém está vendo, mas Deus olha todas as coisas, o Senhor vê. E Ele faz o exame do nosso interior, para dar segundo o fruto. Ah, mas eu só faço coisa errada. Aí você quer que Deus te abençoe como? Ele examina. Saiba que tudo poderá acontecer segundo a conexão que se precisa ter entre nós e Jesus Cristo. Gente, o tema, a Bíblia Sagrada, esses 66 livros, ela tem uma única finalidade: apontar para Jesus. Eu posso falar de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, de Lucas. Eu posso falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, mas ao final aponta para Jesus. A finalidade da palavra de Deus é revelar Jesus para mim e para você. Eu preciso saber quem Ele é,
Por isso ele examina, e quando ele examina, ele pergunta: o que eu represento para você? O que eu significo para você? João capítulo 15, versículo 7, Jesus disse uma palavra fantástica para os seus discípulos. Ele disse assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, permanecer é ficar. E ele diz assim: pedireis o que quiserdes, vos será feito. Essa conexão, ela precisa existir. Eu preciso estar nele, mas a palavra dele precisa estar em mim, para que haja o acesso, a abertura. Deus me conceder aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, mas precisa haver essa conexão. Eu preciso estar nele, mas a palavra dele precisa estar dentro de mim. Não é só eu estar nele. Eu sei que Jesus é poderoso e tudo, mas e aí? Você acha que Deus quer para a sua vida? Não sei. A palavra dele não está dentro de você. Ela precisa entrar. Ela precisa invadir, inundar. Ele disse: se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Quanto mais a palavra penetrar dentro de nós e ficar aqui, mais eu sei quem Ele é, mais aumenta o meu temor, mais aumenta a minha esperança, mais aumenta a minha fé, mais aumenta a minha convicção, mais eu sei quem Ele é e quem eu sou sem Ele e com Ele. A Bíblia Sagrada diz que com Ele nós somos mais do que vencedores, mas sem Ele somos o quê? Nada. O apóstolo Paulo, ele enfatiza com clareza a necessidade de mantermos uma conexão com Jesus Cristo através da sua carta que ele escreveu para o povo de Filipe. Filipenses capítulo 4, versículos 5, 6, ele disse assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ei! O Senhor está perto, mas a palavra tem que estar dentro. Eu preciso mostrar meu equilíbrio. Moderação é equilíbrio, gente. Como é que você vai testemunhar para alguém que está desesperado se você está desequilibrado? Você vive só com crise de ansiedade. A Bíblia, Paulo diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. As pessoas que lhe cercam precisam ver moderação em você, equilíbrio em você. Se você é uma pessoa desequilibrada, estressada, sempre estressada, como é que as pessoas vão ver alguma coisa no Senhor através do seu estresse, do seu desequilíbrio, da sua ansiedade? Aí tem pessoas que ainda classificam: eu tenho TDAH. Não, a Bíblia ensina. Se ela ensina, é porque eu posso aprender e eu posso colocar em prática. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Aí ele entra com o versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Gente, tudo, hoje todo mundo fica com ansiedade de qualquer coisa. Será que vai dar tempo para fazer isso aí? Pronto, entra em ansiedade. Será que eu vou conseguir amanhã? Já fica ansioso. Gente, as pessoas estão ficando doentes por causa da ansiedade. E outra coisa, o diabo ele se aproveita da ansiedade, porque ele vai investir na sua ansiedade. Você começa a ter crises de ansiedade. E aí você começa até a hesitar: será que ele vai me ajudar mesmo? O nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ama quem vive ansioso. Porque o ansioso ele sempre está acelerado.
E o acelerado, ele tem sempre a possibilidade de tropeçar, de despencar. Não os andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Gente, você fica ansioso, você fica ansiosa, você fica sem saber o que fazer, estressado, mas não fala nada para Ele. A Bíblia fala que ele precisa conhecer todas as minhas petições, eu preciso passar para Ele. Senhor, me ajuda. É coisa pequena, ajuda, mas faça isso. Eu vou para Bom Jesus. Senhor, agora essa hora, será que eu vou alcançar algum lugar para me parar? Peça para Ele, Senhor, prepara uma vaga para me parar lá. Você acha que Deus não vai fazer? Deus faz isso. Porque Ele fala que eu não preciso ter ansiedade, eu preciso colocar para Ele, fazer a petição de todas as coisas. Não é algumas coisas, não são só as principais, são as piores. Não, tudo. Tudo. Vou na casa de fulano, Senhor, me ajude, me dá a palavra. Petição, gente. Mas o que a gente fala? Eu vou lá com a cara e a coragem. Não, você vai chegar aonde? Com a cara e a coragem. Não. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, por 3 caminhos: pela oração, pela súplica, com ações de graças. Coração grato. Senhor, eu não sei se Tu vai me responder, eu estou pedindo, mas eu já estou Te agradecendo. Coração grato. Súplica é diferente de oração. Oração é conversa, súplica é pedido de socorro. E às vezes a gente tem que pedir socorro. Você olha para um lado, olha para o outro, ninguém te estende a mão. Clama para Ele, suplica para Ele, porque Ele vem para te socorrer. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E às vezes fala, será que Deus não me conhece? É você que não conhece Ele, porque Ele sabe quem você é. Mas o problema é que você fica muda, fala nada. Você só fala assim, Deus sabe todas as coisas. É assim que Ele sabe. Mas não é Ele saber todas as coisas. Eu preciso saber o que eu preciso, como é que é a minha posição com relação a Ele. A palavra me ensina que eu preciso deixar a minha ansiedade de lado. Eu preciso buscar o Senhor, suplicar o Senhor, orar ao Senhor, ser grato ao Senhor, para que o Senhor possa mudar esse quadro. As pessoas estão adoecendo. Se com ansiedade não consegue fazer, ficando doente, pior ainda. E aí ele entra no estado de sentimento depressivo. Nada dá certo para mim. Mas você está indo pelo caminho contrário. Você está indo pela contramão. Você não está indo na direção da palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada, é luz, é caminho, gente. Moderação, irmãos, é comedimento, sensatez. Seja sensato, não se desespere. Tem gente que fica desesperado por nada. Não. Mas é porque você não enfrenta problema. Mas quem é que não enfrenta? Todos enfrentam. Todos enfrentam desafios. Todos enfrentam situações que não se espera. São pegos de surpresa. Mas e aí? A diferença não está no que acontece, é como reage naquilo que acontece. Como é que você tem reagido diante das coisas que são contrárias, que você não esperava que viesse a acontecer? Como é que você está? Você se desespera? Ou você busca
ou você pede socorro, ou você suplica a Ele, ou você não esquece de agradecer e diz: Senhor, não sei o que eu vou fazer, mas me ajude, me dá uma luz, me dá uma direção. Você acha que Deus não vai fazer isso? Porque se Ele falou que eu preciso colocar diante dEle, que Ele sejam conhecidas para Ele todas as minhas necessidades, gente, as minhas petições. Deus abençoe. Parece que Deus só abençoa mais ele do que ela. Mas Ele pede, você não pede. Ele busca, você não busca. Ele clama, você não clama. Ele ora, você não ora. Você só reclama. A reclamação não leva a lugar algum. Por isso que um é mais abençoado que o outro. Não é porque Deus tem preferência, não. É porque Deus ouve quem busca, quem clama, quem pede. Tem gente que não pede nada e só sabe reclamar. Só que eu tenho que pedir, eu tenho que buscar, eu tenho que me posicionar. E a gente tem aquela coisa, né? Aquela humildade. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu sei que Ele sabe, mas você também não sabe que Ele quer te abençoar e você não está dando oportunidade para isso. Faz Ele conhecer o que você precisa para você saber quem Ele é.